Aleluia! Glória a Deus! Vamos nos colocar de pé. Não sei você, mas a presença está forte aqui. Aleluia! Abre sua Bíblia comigo, vamos continuar o nosso culto ao Senhor, porque o culto já começou, irmãos. Hebreus, capítulo 13, no versículo 14. Hebreus 13, no versículo 14. A palavra de Deus diz assim: pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que está por vir. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia! Nessa noite quero te convidar a fazer o que está escrito nesse versículo aqui, que foi deixado para nós. A abrir a sua boca e confessar o nome do Senhor, com lábios que confessam, com o coração grato por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, pela doce presença. Abra a sua boca, começa a orar, porque a presença já está aqui. Seja sensível ao Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo, nós somos gratos pelo Teu manifestar. Nós não merecemos. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo. Faz o que quiser, a casa é sua, a casa é sua, a casa é sua, a casa é sua. Vem e toma o teu lugar. Quebra as estruturas, Pai. Vem quebrar, Senhor, as estruturas dentro de nós. Em nome de Jesus, que só o Teu nome venha a ser glorificado, que só o Teu nome venha a ser reverenciado e adorado nessa noite. Nós nos desfazemos, Pai, do nosso eu, desfazemos, Senhor, das nossas vontades, para colocar a Tua acima da nossa. E em nome de Jesus nós te convidamos, toma o Teu lugar, abre a tua boca e começa a adorá-lo, começa a falar em línguas, porque os céus está descendo. Som. Ei, Tá ligado? Ei, tá. Ei, Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Todo mundo animado aqui nessa noite? Eu tô animada também, irmão. É um desafio, mas eu tô animada. E Jesus falou comigo e eu vou falar para você o que Jesus falou comigo. Eu fui muito ministrada e eu quero que o seu coração seja ministrado da forma que eu fui. Deus estava me visitando lá em casa. Quando eu cheguei aqui, uma presença mais doce ainda. Eu falei, meu Deus, é isso. Deus estava falando comigo. Eu estava em prantos em casa e não me contia com a presença dele. Eu chego aqui, eu fiquei mais ainda com a presença dele, tocando sobre o meu coração, sobre o meu corpo. Eu senti uma doce presença. Você sentiu? Que eu senti, queridos, está assim, Ele está aqui nessa noite, amém? Quero que você feche seus olhos, eu quero que você ore por mim nessa hora, libere uma palavra sobre a minha vida, que não saia nada de mim, nada que não seja meu, mas que saia tudo do céu, o que o Senhor quer falar, amém? Ó Senhor, em nome de Jesus, pode orar, irmãos.
Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Sim, Deus, nós te adoramos. Oh, xararabassuri andere candararabaxiri andere andalas. Oh, xararamassuri andere candararabaxiri andere candarabas. Ori andararabaxiri andere, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te dou liberdade, Senhor. Te dou liberdade, Espírito Santo. Te dou liberdade, Espírito Santo. Oh, xaralabassuri andere candararabaxiri andere toca no Senhor. Faz a sua vontade neste lugar, nessa noite, Jesus, não a minha, Jesus. Oh, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém. Você pode abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1. Ah, Jesus. Oh, capítulo 1, versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Amém? Vocês devem ter uma ideia sobre o que o Senhor falou comigo. Amém? Ah, som. Ei. Vocês devem ter uma... Desculpa, irmãos. Vocês devem ter uma ideia do que Jesus falou comigo, né? E eu queria... Se você for anotar, Deus falou uma frase para mim sobre precisamos ter coragem para obedecer a Deus. Se você quiser anotar aí como título, precisamos ter coragem para obedecer a Deus. Eu queria falar um pouquinho de Josué. Para quem não sabe, ele era filho de Num, servo de Moisés. O nome dele é O Senhor é a Salvação, o significado do nome dele. Josué, ele foi sucessor e amigo fiel de Moisés. Nos 40 anos de peregrinação do Israel no deserto, Josué estava lá, do lado de Moisés. Quando Moisés morreu, Josué assumiu a capa de Moisés. Só que ele assumiu mesmo. Sabe aquela coisa assim, tudo que eu aprendi até hoje, eu vou exercer, porque ele foi obediente. Tudo que ele viu que Josué fazia, ele era obediente. Ele se submetia à liderança dele. E ele fazia com amor. Porque tudo que eu estava lendo aqui sobre ele era um homem cheio de Espírito Santo. Que eu anotei aqui. E por ele ser assim, Deus o designou para conduzir o povo no lugar de Moisés, quando Moisés morresse.
Olha a responsabilidade. Só que ele só conseguiu fazer isso porque ele foi obediente, ele teve coragem de obedecer a Deus. Ele não questionava a Deus, ele ouvia, ele acreditava no que Moisés carregava. Ele acreditava na palavra que Deus dava a Moisés. E ele trazia isso para a vida dele, e ele foi obediente. E Deus colocou ele à frente de um povo, para guiar um povo, o povo dele. Foi o papel de Josué como sucessor de Moisés que ilustrou o caráter do homem como um servo fiel. Gente, como eu fiquei impressionada de ver, né, como ele foi, como um homem do lado, braço direito de Moisés. E quando Moisés morreu, ele assumiu. Teve um tempo, né, que o povo foi rebelde, ficou lá peregrinando pela terra por 40 anos. E lá Deus colocou levantar ele para reinar. E os pontos fortes de Josué é que ele confiava em Deus, ele acreditava no que Deus falava, ele tinha fé para pedir a Deus orientação nos desafios que ele tinha. Não sei se você vai conseguir anotar tudo isso, mas foi coisas que Deus foi colocando no meu coração. Foi fiel a Moisés, acreditava no que Moisés carregava, e ele se submetia às direções que Moisés dava. Ele não foi rebelde, como o povo foi rebelde. E por causa da rebeldia, Deus não permitiu o povo entrar na terra prometida. Olha como é sério. Ele foi obediente, ele tinha coragem para obedecer, e ele se posicionou e conduziu o povo à terra prometida. Resumindo, pelo fato de Josué ter sido fiel a Deus e fiel a Moisés, por não ter medo de obedecer o chamado que Deus chamou ele, Deus confiou um povo fiel a ele também. Se você ler lá comigo, versículo 10, acompanha lá comigo, diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entrais na terra que eu vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e ao meio da tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, seu servo, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos como a vós outros. Eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, seu servo, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviarem, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. O povo que acompanhou Josué foi fiel a ele, porque Josué foi fiel a Moisés. Sabe aquela lei da semeadura? Você planta a fidelidade, você colhe fidelidade. E isso me chamou a atenção, que o povo acreditava no que Moisés carregava, do que Josué carregava, do jeito que Josué acreditava no que Moisés carregava. E ele vivia, ele era obediente. O povo, ele ouviu, acreditou que Deus era com Josué. Então, queridos, assim, às vezes Deus nos fala uma coisa, Deus nos coloca os princípios na nossa vida, coloca líderes na nossa vida para nos posicionar, para nos ensinar, para nos guiar o caminho que tem que ser feito. E muitas vezes nós somos rebeldes e não ouvimos. Sabe por quê? Porque nós queremos agir da nossa própria forma. Muitas das vezes é assim. Muitas das vezes, por isso que nós sofremos. Às vezes sofremos, perecemos, porque não somos fiéis àqueles que estão cuidando da nossa vida, seja líder, seja uma pessoa do seu lado, alguém da sua família. Às vezes a gente não é fiel. E aí o Senhor falou isso comigo. Se a gente é fiel
as pessoas vão ser fiéis a nós. Mas não é isso que eu quero falar ainda. Uma coisa que eu queria falar, será que as pessoas olham para nós da mesma forma que as pessoas olhavam para Josué lá, o povo olhava? Será que elas olham para nós e veem em nós alguém que tem coragem de obedecer a Deus? Porque tem que ter coragem para obedecer a Deus, querido. Eu queria falar sobre coragem nessa noite, covardia e coragem. É uma coisa que Deus falou muito comigo, para mim, para esse tempo. É coragem. E será que onde a gente está, as pessoas olham para nós e vê os nossos esforços, e nós não medimos esforços para agradar a Deus? Será que as pessoas olham para nós e veem em nós alguém que confia em Deus verdadeiramente, como viam em Josué? O povo não temia porque ele sabia o que Josué carregava. O povo falava, eu sei para onde Josué está indo. Uma palavra. Sabe o que encheu meu coração de fé todos esses anos? Graças a Deus, Deus me deu pessoas que cuidam da minha vida, que está sempre me empurrando, me impulsionando. Mas a fé, querido, a fé, eu sempre olho para esse texto de Hebreus 11 e, sabe, olho para a minha vida. A fé, se a minha fé está pouca, está sendo pouco a minha intimidade com Deus. Porque se a palavra de Deus está dentro de mim, ela está me enchendo e está tornando vida, e começa a viver as coisas de novo dentro de mim, começa a nascer de novo. Então é isso, é falta de fé. Se eu não estou conseguindo também, é porque é falta de fé. Eu preciso de mais disso, comer mais essa palavra, para gerar fé, para mim viver o propósito. Você acha que você vai ter fé como? A fé vem pelo ouvir e... Vamos? E ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui, ó, a boca de Deus falando conosco. Enche o seu coração de fé, que eu duvido que você não vai viver o propósito. Enche o seu coração de fé. Todo dia, sabe o que você faz? Compartilhei com uma pessoa esses dias. Coloca na sua casa um monte de bilhete lá de fé. Seu problema é falta de fé? Então vai, pega lá um monte de bilhetinhos, começa a colar na porta do banheiro, na porta da cozinha, na janela da cozinha, na onde você vai lavar a louça. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ó, aquele que crê, tal. Começa a colocar. Tudo. Ah, o problema é orar em línguas, você tem dificuldade? Orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Onde você for, você vai olhar, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Eu preciso orar em línguas, eu preciso orar em línguas. Porque se você vai sendo lembrado, você vai ativando isso. Então faz isso. Se o problema é falta de fé, pega versículos e espalha para casa. E começa a declarar a fé. Começa a declarar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou forte, corajosa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é comigo aonde eu for, aonde eu passar, aonde eu entrar, Ele é comigo, aonde eu sair, Ele é comigo. Faz isso. E vai gerando fé no seu coração. Mas não deixa de viver o propósito. Quando Deus falou para Josué ser forte e corajoso, como eu falei, é porque Deus sabia que Josué guardava as palavras dele em seu coração. E Josué confiava que realmente Deus era com ele. E assim encontrou forças e coragem. Preciso confiar que Deus é comigo. Você acredita que Deus é com você? Você precisa acreditar. Eu preciso acreditar que Deus é comigo. Mas aí que tá. Você precisa ter fé para isso. Uma coisa puxa a outra. Vocês estão conseguindo entender? A fé gera isso dentro de mim. Não vou pregar 2 horas não, irmão. Não tem Tiago aqui hoje. Mas daqui a pouquinho a gente já... eu queria que você abrisse lá em... Deixa eu ver primeiro. 2 Timóteo 2 Timóteo 1, 7. Amém? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você crê nisso? Abre também comigo lá em Apocalipse capítulo 21.
21:8. Acompanha aí na sua Bíblia, eu quero que todos acompanhem. Amém? Peraí. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vocês entenderam? Tem tradução que fala assim: quanto aos tímidos, falei, Jesus amado, tenha misericórdia de mim. É isso, sabe, que o Senhor tem me incomodado. A gente é tímido para as coisas de Deus. A gente não é tímido na nossa casa. A gente não é tímido para fazer as nossas coisas. Não somos tímidos para brigar. Ah, Senhor, mexe, pisa no nosso pezinho. Não somos tímidos para isso. Mas para o reino de Deus, nós somos tímidos. Os tímidos, os covardes não herdarão o reino dos céus. Isso é sério, querido. Você tem sido covarde? Você tem sido corajoso? Se você tem sido corajoso, aleluia, glória a Deus. É isso que eu quero ser. Eu falo, Senhor, me ajuda, porque eu quero entrar no reino dos céus. Eu espero que você queira também. Esse poder que fala em Timóteo, que nós lemos aqui, que Deus não dá no espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, é a presença e o trabalhar de Deus em nós e a nosso favor. Então acredite nisso. Se Deus está falando que Ele te dá esse espírito de poder, de amor e moderação, Ele dá. Ele habita em você. E você é capaz, eu sou capaz, eu já fiz um dia. Eu já vivi meu propósito um dia. Nós somos capazes de viver o propósito de novo. Até o Thiago estava brincando esses dias lá em casa, né? A Carly falando assim: gente, vocês precisam fazer tudo de novo. Ué, olha essa igreja, 30 mil crianças. Vocês têm que pegar essas crianças e ir para a praça de novo. Falei, Jesus, fala Deus, fala Deus, fala. Amém, Ruth? Então ele ficou falando para nós isso. Como assim? Vocês duas sabem como é que é aquela música? Ele falava, brilha Jesus, eixa. Larissa, você participou, filho? Na época? É. Aí tinha aquela música, brilha Jesus, tinha deixa a chama queimar. A gente fazia tanta coisa. Falou assim, pega essas crianças aí, põe todo mundo lá para fazer. Eu falei, meu Deus, quem vai dançar? Quem vai dançar de novo? Quem vai fazer de novo? A Laiane e o Glé. Eu vou sair, Era muito gostoso. A gente pintava eles, né, lá? Eu fazia aquelas desenhos no rosto para fazer as pantomimas. Ensinava eles os princípios. E eles, você vê os pequenininhos pregando o telefone, o microfone, e falava, Jesus ama você. Às vezes ele não tinha nada para falar, mas ele falava assim, a música era deixa brilhar, brilha Jesus. Ele falava, então, deixa Jesus brilhar na sua vida, né? Eu só queria dizer para você que Jesus brilhou na minha. Tão simples, querido. E nós somos, às vezes, tão covardes e não fazemos nem isso para quem está do nosso lado, sem microfone. Às vezes não temos um microfone, mas tem pessoas precisando ouvir. Jesus te ama. E aí a gente é covarde e não fala. Não fala, porque também não convém a nós, né? Não é conveniente para mim. Não é do meu interesse. É como se o interesse fosse de Jesus só. Tipo, Jesus fala assim, você precisa pregar o evangelho. Precisa pregar o evangelho, é só o interesse dele, como se não fosse nosso. Mas nós temos a obrigação mesmo de pregar o evangelho. Porque se Jesus transformou a minha vida, Ele transformou a sua vida, Ele pode transformar de todo mundo. Ele pode transformar da sua família. Só que falta a igreja. Cadê a igreja nesse tempo? Cadê a igreja? Cadê a voz da igreja? A gente tem que parar de olhar só para nós. A gente precisa amar as pessoas mesmo. E ter coragem. Se você não está tendo, o Senhor vai te dar essa porção de coragem. Eu pedi para Ele hoje, falei, por favor, eu quero essa coragem na minha vida. Eu quero voltar a viver o propósito, porque eu chorava só de pensar eu vivendo aquilo de novo. Eu chorava, talvez não seja da mesma forma, mas eu preciso fazer algo, sabe? Eu não quero mais viver na acomodação. E depois que Deus nos der mais um degrau para a gente entrar, para a gente subir, eu quero estar vivendo o propósito.
Eu quero que esse propósito esteja vivendo, se não for assim, mas que de outra forma, que Deus levante, mas chega. Chega de ficar rodeando a terra, rodeando a terra, rodeando a terra. Senão nós vamos cansar e nós vamos morrer se a gente continuar rodeando a terra, rodeando a terra. Entende, queridos? Compreende isso? Coloquei aqui. Deus, Ele nos chama também para enfrentar nossos momentos de crise com firmeza e equilíbrio. Lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz assim, não precisa abrir. Se te mostra fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Senhor, que é firmeza do nosso coração. No dia da angústia, no dia da adversidade, Ele nos chama para enfrentar essa crise com firmeza e equilíbrio. Mas a gente precisa, Senhor, ser cheia dEle, para a gente conseguir passar por esse momento. Podemos até sentir medo no dia da adversidade, mas através do poder de Deus, Ele poderá agir em nós com confiança, como Ele fez com Josué. Ele vai agir com confiança sobre a nossa vida. Eu creio nisso, querido. Só basta o meu posicionamento, né? Porque se eu continuar no meu lugar... Foi assim que Josué venceu e conquistou a poderosa cidade de Jericó. Ele não possuía armas, eu notei. Ele não tinha um exército, mas Josué obedeceu a Deus, que lhe deu a vitória. Ele tinha fé e sabia que Deus era com ele. Querido, Josué obedeceu. Vocês estão entendendo isso? Quando Deus me chamou lá atrás, eu obedeci a Deus para me ver o propósito. Hoje, Ele chama a gente fica... Por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso, Deus? Não, eu não vou conseguir. Não, a gente questiona tudo. Eu já fiz isso, querido, e faço às vezes. A gente fica indignado e fala, Senhor, mas eu não quero. Mas por quê? Por quê? Por quê? Josué não fez isso, não. Josué, ele foi firme ali e falou, é isso, Senhor, eu estou aqui. Porque ele sabia o que ele carregava. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E ele venceu. Queria te dizer, eu quero também dizer para vocês que Deus não depende da sua falta de recurso ou da sua qualificação. É outra coisa que Deus falou comigo. Não, eu não sou o cara, eu sou mini, não sei o quê, eu tenho qualificação, eu sou formada nisso. Deus não depende disso para te usar. Deus não olha para isso, Ele não depende dos seus recursos para isso, para te levar para o propósito. Ah, Senhor. Quando eu tenho coragem de obedecer, os recursos surgem. Só precisamos confiar. Isso aqui são coisas que Deus está falando comigo, querido. Se eu tenho coragem, o recurso surge. É fácil ter coragem com o recurso na mão. Recurso eu não falo só de dinheiro, às vezes com o que você é. Eu sou uma pessoa que prega bem. Eu sou uma pessoa que canta bem. Eu sou uma ótima líder. Não sei o quê. Não é isso que eu estou falando. É qualificação também. Deus não depende disso. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Aonde nós estivermos, Ele pode usar. Quando Deus me deu essa palavra, para confirmar, a Mari soltou uma palavra na cozinha. Ela tinha orado na torre. Né? Foi isso? E aí ela falou, coragem. Meu Deus. É isso. Eu orando por uma palavra, né? Falei, Jesus, fala comigo, mas eu não quero nada de mim mesmo, porque não quero soltar nada que não seja da sua boca, né? Do que o Senhor falar comigo. Ela falou coragem. Eu falei, é isso. Deus está falando para mim, é para me falar sobre coragem. Aí eu fui estudar, né, irmãos? Aí eu fui estudar, né? E só apanhei. Porque é para mim. Toma vergonha. É para você. Falei, Senhor, se é para mim, então vai todo mundo apanhar junto. Que eu também preciso de coragem, todo mundo precisa de coragem, então tá bom, então vai ser isso. Então estou compartilhando, tá? Vocês apanhar junto comigo. Então, gente, não confia nos recursos que você tem. Não confia no que você acha que você é. Que Deus não olha para isso, Ele olha o seu coração. A motivação do seu coração. E Ele honra isso, tá? Quando Ele vê você tentando mudar a sua vida, se posicionar, Ele honra a motivação do seu coração. Ele honra mesmo.
Porque eu já vivi isso e eu tenho escutado vários testemunhos de pessoas que se posicionaram e Deus está honrando. Essa semana eu ouvi vários. É só dar o passo de posicionamento. Acabou. O resto Deus faz. O resto Deus faz. Só compartilhar com vocês deixa eu falar certo. Teve um dia que a pastora ligou pro Tiago. O Tiago estava no Acre. Vocês já ouviram essa história aqui? Senão nem fala. O Tiago estava no Acre. E aí ela ligou para ele, estava com ele lá. E aí falou para ele assim: peraí que eu vou fazer um teste com a Thaís. Acho que vocês já ouviram isso. E eu aqui, ela ligou para mim e falou assim: Tata, eu tô te ligando porque Deus falou pro Tiago que é para ele vir embora pro Acre. E ele só mandou eu buscar você e trazer suas coisas. Na hora tinha um monte de mulher junto com ela, queriam ver o que eu ia responder, eu nem sabia. Eu olhei para ela e falei assim: tá bom, se Deus falou com ele, eu vou. Todo mundo: eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Por que eu agi desse jeito? Por que na hora eu ouvi ela falando, eu não tive medo? Porque eu sei o que o meu marido carrega em Deus. Ele tem uma voz que Deus deu para ele. Eu sei como Josué sabia que Moisés tinha. Eu sei o que ele carrega. Eu acredito. Eu estou com ele aqui, eu estou com ele, eu vou estar com ele lá no Acre, eu vou estar com ele na África, eu vou estar com ele aonde ele tiver que ir. Eu já falei isso para ele. Eu falei: não importa, se você chegar hoje e falar assim: Tata, Deus mandou eu fazer. Deus falou? Eu vou. Vai dormir aonde? Não sei. A gente vai chegar lá e Deus proverá. Amém? Eu fiz isso com 2 crianças. E eles tinham 3 anos de idade. Cheguei em Osasco, não sabia onde eu... Bom, sabia que eu ia ficar numa casa de recuperação no fundo da casa. Eu nem conhecia os pastores direito. E fui. Eu tinha 3 dias para arrumar escola para os 2. Porque o Davi que tinha 6, a Mari tinha 3. Acho que era isso, né, lá? Foi nessa época. É que você que acompanhou mais. E aí chegamos lá, eu olhei uma edícula, 3 cômodos. Um quarto, uma lavanderia com banheiro e outro quarto. Não tinha cozinha. A igreja era pequena. A casa que eu morava era a casa de recuperação feminina. Tinha acho que umas 8 mulheres dependentes química, que era da Cracolândia, umas eram do Amazonas. Com filhos, pequenininho. E eu cheguei toda emperiquetada. Tipo, roupa. Eu acordava... Não, mas antes disso, a hora que eu entrei naqueles 3 cômodos, veio um choro, uma alegria. É aqui meu lugar. Eu saí de um apartamento com 2 quartos, muito lindo, todo bonitinho, todo novinho. Tinha alugado fazia 4 meses. Tudo que uma mulher gosta. Um apartamento todo aconchegante, tudo arrumadinho. Quando Deus falou para o Tiago: nós vamos embora. Já tinha falado antes, né? Só cumpriu nesse tempo. Aí o Judson deu umas direções para a gente. Falou assim: ó, vocês vão ter que ir. Mas antes disso, vai ter o apartamento de você. Vai procurar uma casa. Vai sair da casa do seu sogro. Falou para o Tiago: vai procurar uma casa para vocês morarem. Vai arrumar um trabalho, porque nós éramos integrais a vida toda. Tá bom. Falamos para o Judson: tá bom. Isso porque eu queria ir embora. Isso porque o Tiago queria ir embora. Falei: ah, meu Deus, tá bom. Vamos se submeter. Em 4 meses aconteceu tudo isso. Em 2 semanas que o Judson falou, o Tiago conseguiu emprego, conseguimos mudar para o apartamento. Foi tudo deslanchando. Ele falou: a única coisa também que eu peço, vai até Osasco e tenha comunhão com o Luizinho e o Simário. Falei: ah, vai ser mais difícil, porque a gente estava bem limitado financeiramente, não tinha começado a trabalhar naquela época. Aí ele falou: não, mas qualquer coisa vocês vão uma vez por mês, uma vez por cada 2 meses, mas tenha comunhão, tá bom. Fomos uma ou outra vez, passei uma noite inteira chorando lá, abri minha vida inteira pro Luizinho e Lucimara. Passamos chorando mesmo, gente, a noite inteira. Rasgamos todos os nossos pecados, tudo que estava desajustado. E aí eles começaram a cuidar da nossa vida. Aí foi onde que Deus começou a mover, chegou num acampamento em janeiro, fevereiro.
Tiago, eu precisava dar uma posição lá na empresa. O patrão falava assim, eu preciso te registrar. E aí, o que você vai fazer? Aí ele falou, peraí, eu vou ligar pro Jutos. Aí ligou pro Jutos, o Jutos falou assim, peraí que eu vou ligar pro Luizinho. Aí ligou pro Luizinho, fala pra ele vir pro acampamento, nós vamos resolver. Cheguei no acampamento, passei os 4 dias. Gente, é isso que eu ia falar. Eu não conhecia ninguém, só que eu estava disposta a viver algo novo. Cheguei lá, fora, tipo assim, eu sentei num cantinho, não conhecia ninguém, malemar a pastora, o pastor. Fiquei na minha, só que lá eles abraçam muito, né? Você chega lá vergonhado, você acaba perdendo na hora, porque ela chega, já te envolve, e você não tem essa dificuldade lá. E ela me envolveram. Passei 4 dias. No último dia o Luizinho sentou, falou assim lá no refeitório, e aí, Tiago? Eu conversei com o meu presbitério, o Judson falou para mim receber vocês aqui. A gente aceitou. Nem conhecia a gente direito. A gente aceitou. Quando vocês pretendem vir? Eu pensei assim, falei pro pastor, acho que em julho, né? Porque dá tempo de fazer tudo. Ele, 4 de março, tá bom? Era fevereiro. Falei, meu Deus, deu um choque na cadeira assim. Ou vai, não tem mais opção. Falei, vamos, tá bom, 4 de março. Saí de lá atordoada. Eu falei, tá bom, então vamos. Cheguei aqui, entreguei apartamento, dei todos os meus móveis. Tiago saiu do emprego, pintaram o apartamento lá, entregaram tudo meio que rápido. Em 20 dias eu estava em Osasco. Eu não sabia como era a casa. Na última semana que eu estava indo para Osasco, a pastora fala assim, olha, eu ia levar meus móveis, o caminhão ia vir buscar, né? Aí ela liga pra gente e fala, Tiago, não traz nada, porque Deus é bom, nós conseguimos doação de guarda-roupa e cama para vocês. E cama para suas crianças. Falei, tá bom. Então não vou levar nada, doei tudo. Não levei nada, levei 10 malas. E aí se o motorista do ônibus não deixasse eu levar essas malas. Porque o Tiago falou pra ele, moço, minha família tá tudo aqui dentro. Eu não tenho mais nada, eu dei tudo embora, eu não tenho, me deixa levar essas malas. Vai nós com essas 10 malas no ônibus. A hora que a gente senta dentro do ônibus, o Tiago olha pra mim, eu olho pra ele, eu falo pra ele assim, e agora? Ele olha pra mim e fala, não tem mais como voltar atrás. Eu falei, então vamos. Vamos e Deus proverá. Foi o que eu fiz. Tomei a posição e fui. Cheguei em Osasco, entrei lá. A hora que eu cheguei, o irmão já descendo 10 malas assim, né? Do lugar lá. Foi entrando no carro e falou, nossa, né? 10 malas. E aí entramos, começamos nossa vida lá. Foi a maior alegria, a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Eu estava em 2 cômodos, mas era o lugar mais feliz que eu poderia estar. Ninguém entendia isso, tá? Principalmente família, ninguém entendia. Fala, meu Deus, eles saíram daqui, de uma estrutura daqui, para poder chegar em 2 cômodos. Sim, foi a melhor decisão que nós tomamos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito no que meu marido carrega. Você, homem, tem que ter uma voz de Deus dentro da sua casa. Não que a mulher não tenha que ter, mas ela precisa confiar na sua palavra. Ela precisa olhar para você, meu marido é homem de Deus. Se ele falar, vamos, eu sei que é Deus que está falando. Ele não vai confundir a minha cabeça. Ele não vai me levar para o caminho errado. Meu, cheguei lá, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E se eu não tivesse feito, eu estava aqui chorando, me lamentando. Ai, meu Deus, eu não vou viver o propósito. Meu casamento estava acabando. Ou já tinha acabado. Talvez nem casado eu estava mais. Pode ser, né? Não sei. Mas a gente estava com fome. A gente estava com sede de mudança. A gente estava com sede de viver algo mais. A gente estava cansado do raso. Sabe? Aquela coisa que você vai para o culto, volta para o culto. Vai para casa, volta para o culto. E tá tudo do mesmo jeito. E nada melhora. E eu estou cansada dessa vida. E não sei o quê. É isso, eu estava cansada de viver do raso. E outra, eu estava cansada de viver sozinha. Eu nunca tive uma pastora que falasse na minha vida. Quando eu entrei em Osasco, eu entendi o que era ser pastoreada. Aqui, meu pai é pastor e ele é um homem de Deus. Mas ele não podia falar na minha intimidade como mulher. Quem cuidava de mim? Meu, quando tudo aconteceu no meu casamento, cadê? A estrutura veio de onde? Veio de Deus. E Deus colocou a esposa do Cirilo na época para poder me pastorear num momento difícil. Foi ela, a Dalila, que me ajudou. Depois a pastora Lu começou a pastorear a minha vida.
Então, gente, eu sou grata a Deus porque eu dei esse passo, porque eu fui... E se eu fosse aquela mulher... Deus me perdoe, mas... Aquela mulher que chegasse e falasse, meu marido, você não tá louco? Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair do meu conforto. Eu não vou ficar sem saber o que eu vou dar de comer para minhas crianças. Gente, eu fui embora com R$400. Eu falei, vai acabar? Tiago falava, e aí, vai acabar? Eu falei, não tem problema. Só estou compartilhando isso para você ver o que é a questão da fé. Aí, teve uma época lá, que a Casa Jael, as meninas, também era limitada. E aí, a gente achou uma empresa que dava para a gente experimentar perfumes, essências, sabonete, essas coisas. E eles pagavam um cash de R$25. Você pegou isso, né? R$25. Cada produto, um era 15, outro era 35, outro era 25. Você provava o produto o mês inteiro, você não sabia o nome, não sabia nada. Aí no final você ia lá com o produto vazio e eles te davam o cash. Gente, eu pegava aquele cash de R$25. Eu, as meninas da Jael, parava no açaí, comprava bolacha para as crianças, salgadinho para as crianças e rendia. Aquele dinheiro multiplicava. Eu falava, gente, olha quanta coisa a gente trouxe. Era isso que a gente fazia. O pastor falava assim, Thaís, o Tiago tem que trabalhar. A gente não consegue manter ele como integral. Eu olhava para ele, não, pastor, ele não vai trabalhar. Eu acredito no que ele carrega. Ele tem um chamado dentro dele. E eu estou aqui para funcionar esse chamado. Ele não vai trabalhar, eu não quero. Deus não mandou ele fazer isso. Toda vez que o Tiago trabalhou, não deu certo. Secularmente. Falei, não vai trabalhar. Aí o pastor, tá bom. E nós chegamos numa fase muito difícil da igreja. Tinha acontecido algo lá, muito sério. Uma pessoa, a pastora não tinha condições de receber a gente, mas ela recebeu. E eu não sabia, só depois de 3 meses eu descobri. Você vê como que a igreja era. Para você saber qualquer coisa que acontece lá dentro, demora. Porque o povo não sai falando, espalhando para qualquer um. Ninguém chegou em mim e falou, Thaís, você precisa ver. Você chegou aqui agora, fulano caiu, fulano fez isso. Não acontece. Não acontecia isso, irmãos. Não sei se hoje como que tá, mas não acontecia. Então aí, deixa eu ver para mim não me perder. Onde eu estava? Me ajuda aí. Bom, enfim. A pastora não tinha condições de nos receber lá. E ela recebeu a nossa vida lá. Então assim, mas tudo porque a gente se posicionou e a gente saiu do nosso lugar de conforto. Vocês entendem isso? Amém? E hoje a gente está vivendo o propósito. Deus rompeu, Deus supriu, as crianças não passou fome, as crianças não passou necessidade. O Davi teve uma época que ele falou assim, mãe, eu quero muito o Xbox. Ele ia no shopping, fala filho, estou mentindo? Tá aqui? Eu fui no shopping, ele olhava na vitrine e falava, mãe, eu quero esse Xbox, mãe. Eu quero esse Xbox. Eu falava pro Tiago. Tiago falava, filho, sabe quem é nosso patrão? É Deus. Você tem que orar para Ele. Tá bom? 1 ano, esse menino ia, olhava e falava, eu quero o Xbox. E orava. E o pai orava. E a mãe orava. Eu saí pedindo. Falei para a pastora assim, pastora, meu filho quer um Xbox. Não, gente. Fui orar. Um dia um irmão entrou lá do nada no Adulão. Já era Adulão, não era mais Casa Jael. O Davi, quando pegou o Adulão mesmo, ele tinha 7 anos mais ou menos. Já tinha uns 10 dependentes químicos lá na casa. Chegou lá, o cara me traz um Xbox, falando assim pra mim, o pai do Tiago, pastor, Deus mandou eu comprar esse videogame pro seu filho. Eu queria dar pra ele. O senhor permite? Eu falei, não acredito. Qual videogame é? O Xbox. Eu falei, sério? Chama o Davi lá. Chamamos o Davi. Filho, você orou? Orei, mãe. Tá aí. Tá aí o seu Xbox. Deus mandou para você. Não era o Xbox que você queria? Deus mandou para você. Aumentou a fé de quem? Dele. Ele queria esse Xbox. Da mesma forma que um dia ele chegou e falou, mãe, quero bolacha. E a gente estava no começo, acabou o dinheiro, a gente vivia de entrar a oferta de mistura, essas coisas lá. Aí ele falava assim, mãe, quero bolacha. Eu falei, ora, o seu patrão é Deus. O patrão do seu pai é Deus. A gente tem que orar. Irmãos, eu estou contando perante Deus isso para vocês.
com muito temor. Um irmão da igreja, numa tarde, passou, estava no mercado, ligou para o Tiago se ele estava em casa, ele foi lá no Adulão, a hora que chegou na porta do Adulão, ele falou assim para o Tiago: pastor, não sei o que aconteceu, eu estava num corredor de bolacha no mercado e Deus mandou trazer isso para vocês. A hora que nós abrimos, era uma caixa de papelão lotada de bolacha até em cima, de todos os tipos de bolacha, de bis, de chocolate, mais chocolates. Aí o Tiago chegou, pegou, virou essa caixa na cama do Davi, chamou o Davi: Davi, você lembra disso? Ele era muito pequenininho. Davi, você orou por bolacha? Orou, pai. Orei, pai. Aí, ó, Deus mandou bolacha para você. Gente, é sério. Eu vivi isso e muito mais milagres. Eu estou contando só um pouquinho sobre a fé. E Deus foi aperfeiçoando a minha fé com isso. E eu fui ensinando as crianças a desprenderem dessa terra. Essa terra aqui, ó, vai passar. Às vezes vocês olham pra gente e falam assim: vocês são muito radicais com seus filhos. Eu tenho essa impressão. Se eu estou errada, né, vocês me perdoem. Mas não, coitado, Davi não pode fazer nada. Mariana não pode usar roupa diferente. Não é que não pode não, a gente ensinou princípios. Ela usa hoje porque ela tem temor. Se ela usa roupa do jeito que ela usa, é porque ela tem temor de Deus. Porque nós fizemos a nossa parte como pais desde criança, ensinando os princípios de Deus para eles. Eles fazem hoje porque eles veem a gente. Eles veem como a gente é dentro de casa. O seu filho é seu reflexo, tá? Os seus filhos são reflexos de vocês. Os nossos filhos sabem hoje o que é viver de fé. E eles nunca reclamaram. Perante Deus eu estou falando isso. Nunca chegaram assim e falaram assim para mim: eu não aguento mais viver de fé. Eu quero as coisas e não tenho. Nunca fizeram isso. Pelo contrário, quando eu chego eu falo para eles: filha, essa semana tá difícil, nós vamos comer arroz, feijão e ovo. Quando eu fazia, muitas vezes que eu fiz isso com eles, sabe o que eu escuto tudo deles? O Davi fala assim para mim: eu amo arroz e feijão, mãe. Se nem tiver ovo, não tem problema. Não é? E ama demais mesmo. Ama demais. Então assim, nós ensinamos isso para os nossos filhos. Isso é muito precioso. Você precisa forjar o seu filho, a sua filha, a viver de fé, a aprender a orar. Não dá tudo de mão beijada, vai orar. Tudo bem, você não é integral, mas ora, faz ele exercer a fé dele. Filho, você quer? Tá bom, então nós vamos fazer um propósito de oração e a gente vai orar, até Deus mandar. Não dá tudo fácil, porque eles vão crescer achando que é tudo fácil mesmo. E aí o dia que você falar não, você vai ver a birra. Não, mas eu quero, eu preciso. Não, já teve dias que nós precisamos de muitas coisas e nós não negociamos por isso. Nós não nos vendemos falando assim: ai, eu preciso fazer alguma coisa, o Davi, a Mariana precisa disso. Não teve. Nós não fizemos isso. Nós mantemos a nossa fé. Mas tudo por quê? Porque eu acreditava no que meu marido carrega em Deus. E eu confio na voz do meu Deus. Ele provê. Debaixo da ponte Ele vai prover. De qualquer lugar que eu tiver Ele vai prover. Só que eu preciso confiar nele. Você às vezes confia muito no seu recurso, do jeito que você tem, naquilo que você pega na sua mão. Às vezes nós somos assim. Eu recebo R$2.000, todo dia 15 eu recebo R$2.000 e eu confio nesse dinheiro. Muitas vezes nós fazemos isso. Em vez de confiar em Deus, a gente confia no que a gente pega na nossa mão, com o que nós vemos. E aí o dinheiro não dá. Claro, né? Tem exceções, aqueles que gastam mais do que ganham, né? Mas às vezes você não gasta mais do que ganha e o dinheiro não dá. Às vezes você é fiel também e o dinheiro não dá. Porque você precisa aprender a confiar nele. Tem pessoas aqui que já viveram coisas sobrenaturais com questão à fé. A Laiane foi uma lá em Osasco que viveu. O Glé, eu creio, foi um tempo, eles foram lá, chegaram lá, gente, moraram num cômodo, né? Abriram mão de tudo aqui e foram para Osasco num cômodo. Por fé, querido. Ele nem tinha trabalho ainda, na época. Então, eu sim, querido, eu te impulsiono nessa noite. Eu quero impulsionar a sua fé.
te encorajar a viver o propósito, para você não ficar aí rodeando a terra e não vivendo o propósito e sendo infeliz. Amém? É isso que eu quero colocar, imprimir no seu coração. Deixa eu ver se eu falei tudo. Espera aí. E como que nós conseguimos desenvolver essa coragem? Eu fiz uns tópicos aqui rapidinho. Primeiro eu coloquei mantendo a palavra de Deus viva em nós, que lá em Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Mantendo essa chama quente dentro de nós com a palavra de Deus. Aceitando os desafios, 2. Aceitando os desafios que Ele nos dá através da nossa fé. Porque Ele dá o desafio. E aí eu fico com medo. Eu não vou fluir. Eu não vou exercer minha fé. E a fé é fazer o que você não vê, né? Falar das coisas que não são como já se fosse, né? 3. Trazer à memória todas as vezes que você trazer à memória todas as vezes que você via a fidelidade de Deus agindo em você. Toda vez que Deus foi fiel com você, você traz a sua memória para você te dar esperança, para Deus te dar esperança. Volta lá atrás e fala: nossa, Jesus fez isso comigo um dia, então vai valer a pena. Quantas vezes Ele te livrou? Quantas vezes Ele proveu na sua casa? Em Lamentações 3:21 diz isso. Traz à memória aquilo que me dá esperança. 4. Confiar em Deus. Confiar que Deus está conosco em todos os momentos. Lá no Salmo 46. Que diz que Deus é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco, querido. 5. Para de questionar ou duvidar da palavra de Deus, da veracidade da palavra. Para de questionar se é de Deus, se não é de Deus. A palavra diz, é a palavra que está dizendo, é a boca de Deus e Ele vai cumprir. Entendeu? Amém? Está dizendo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, no final do versículo 6 diz assim que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, fica perdido. Então não duvide. Se Deus falou, toma coragem e obedece. Amém? E 6, viva para honrá-lo com atitudes de fé e obediência. Lá em 1 Samuel 15:22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? E eu quero ler o texto que a Mari leu na torre, que marcou muito também meu coração. Quero que você abra lá. 2 Coríntios 4, versículo 7. Amém? Quero que você acompanhe. Eu espero. Eu vou esperar. Diz assim. Todos acharam? Temos, porém, este tesouro. Tô certo? Peraí. Tô. Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei.
também nós cremos, por isso também falamos. Também sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante. As ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Ah, meu Deus! Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? É isso, querido, nós temos que atentar para as coisas que não se veem, que é as coisas eternas. Amém? Então, nessa noite, eu quero que você, Senhor Jesus, quero que vocês fechem seus olhos. Ah, Jesus, som do nosso coração nessa hora. Eu vim aqui nessa noite para encorajar a sua vida, te ajudar a sair desse lugar, para você aumentar um pouquinho mais a sua fé hoje. Acreditar que Deus é com você, como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué. Deus é comigo, Deus é com você. Nós somos capazes de cumprir o propósito. Basta eu e você querer. Querer sair do nosso lugar de comodismo, como foi ministrado quinta. Seja forte, seja corajoso. Ah, Jesus, ora ao Senhor. Você tem um tempinho aí para você orar, falar com Ele. Ah, Jesus. Nós queremos pedir perdão ao Senhor nessa hora. Primeira coisa, Senhor, nos perdoa pela covardia do nosso coração, se temos sido covarde até aqui. Senhor, essa palavra o Senhor liberou muito forte no meu coração. O Senhor liberou para esse tempo como igreja. E, Senhor, eu oro por cada um que está aqui nessa hora, começando pela minha vida. Como eu disse para o Senhor hoje, que o Senhor nos batiza, Senhor, com coragem, que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver os nossos propósitos, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ah, se tem aqui pessoas desanimadas, frustradas, porque um dia foi machucado, porque um dia foi ferido, e hoje não vive mais o propósito. Ah, em nome de Jesus, restaura esse coração nessa noite. Eu oro por renovo. Ah, Jesus, troca as vestes dos teus filhos, uma veste de esperança, em nome de Jesus, sobre nós, Deus, nessa noite. Eu oro por uma igreja, Senhor, Senhor, de coragem, uma igreja que tem coragem para te obedecer, uma igreja que tem coragem para renunciar ao pecado, uma igreja que tem coragem para viver na fé que o Senhor nos dá, uma igreja posicionada no lugar certo, do jeito que o Senhor quer que esteja. Eu oro por essa igreja. Senhor, está aqui a sua igreja, não é a minha, Jesus, não é a minha. E tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu oro para que o Senhor faça na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Aquele que está sedento, aquele que tem fome, aquele que tem fome do Senhor, Jesus, vem e sacia a fome. Aquele que não tem mais esperança, aquele que não tem mais alegria, vem com a sua alegria nessa noite, em nome de Jesus. Renova a fé. Oh, xararabasturiandalabá. Eu oro, Senhor, eu oro, Jesus. Eu não quero, Jesus, uma igreja covarde. Eu não quero ser igreja covarde, Jesus. Eu não quero, Senhor. Senhor, nos ajuda nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, Senhor, a limitação de cada um que está aqui, Jesus. O Senhor sabe, Jesus. Hoje é noite de reconciliação com o Senhor, renovando a nossa aliança com o Senhor. E mesmo assim, não podemos pagar o que o Senhor fez por nós naquela cruz, Jesus. Está aqui o nosso coração rendido aos teus pés. Queremos te agradar, Senhor. Não ser mais uma igreja covarde. Nós queremos ser uma igreja corajosa, que tem coragem de obedecer a sua voz.
Queremos ouvir a sua voz, Pai. Conhecer a sua voz e seguir a sua voz, Jesus. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué. Que o Senhor seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre essa igreja, uma igreja forte, corajosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu oro, uma igreja ousada, que ama pregar o Evangelho, é isso que eu oro. Senhor, usa as nossas bocas, eu repreendo a timidez, eu repreendo a timidez na nossa vida, em nome de Jesus. Sabemos que os tímidos, os covardes não herdarão o reino dos céus. Senhor, eu quero herdar o reino do céu. Eu quero estar contigo. Arranca a timidez do nosso coração. Arranca, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos amar a tua noiva como o Senhor ama. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor me deu, Jesus, no meu coração. Como eu fui abençoada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, só digo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Se tem mais algum corajoso nessa noite, nesse lugar, que possa dizer: eis-me aqui, diga a Ele: eis-me aqui. Envia-me a mim. Jesus. Seu coração, eis-me aqui. Até hoje eu não vivi, mas eu vou viver. Eu vou viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu não sei como, mas eu vou viver. Em nome de Jesus. E não é só você, é a sua casa, é a sua família. Eu oro para que a sua família viva. Não é só você, mas a sua família inteira viva nos propósitos do Senhor. Desde as crianças até vocês adultos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode aplaudir Ele, Ele é digno. Pode ficar em pé mesmo, a gente vai cear. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim, se quiser abrir, senão eu vou ler aqui. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Jesus está voltando. E é uma oportunidade maravilhosa que nós temos de reconciliar, de renovar a nossa aliança com Ele. A mesa não é mesa de condenação, nós sempre falamos isso. A mesa não está aqui para te condenar. Se você tem que posicionar a sua vida, posiciona e participa da mesa. Decida isso no seu coração. Eu não posso decidir por você. Você ceia, você não ceia, você ceia, você não ceia. Mas você sabe como está seu coração. Você sabe a forma que você vai cear. Se você está desajustado, hoje é noite de reconciliação, arrependimento. Se arrependa e participa da mesa do Senhor. Porque enquanto nós lembramos dessa ceia, nós lembramos de Jesus foi morto naquela cruz por mim e por você. Não merecíamos nada e não posso pagar o que Ele fez por mim. Quando a gente toma, faz parte dessa ceia, nós estamos anunciando Jesus, a volta de Jesus, que já a igreja vai estar com Ele. Ele vai vir buscar eu e você. Esse momento é muito importante, querido. Às vezes nós menosprezamos a Santa Ceia, mas a Santa Ceia é muito importante. Nós estamos aqui em irmãos. Jesus ceava junto com seus discípulos. E nós estamos todos aqui em família, para cearmos juntos. Amém? Então a gente vai estar servindo para você a ceia. E logo em seguida a gente vai dizimar e ofertar. Que você tenha coragem de ser fiel a Deus. Com seus dízimos e com as suas ofertas. Não fica mais questionando a Deus. O que é de, eu devo dizimar? Eu não devo dizimar? Eu devo ofertar? Não. Tenha coragem de ser fiel a Deus. Amém?
Ou seja, tenha coragem de obedecer, porque isso é um princípio, não sou eu que estou falando. Isso é um princípio.